Frente 2, módulo 35, agora vamos falar sobre pirâmides, tá? De acordo com o slide que eu passei para vocês ali, o formulário e o que é cada uma, tá? Então, vamos lá. Determinar o volume de uma pirâmide de base quadrada, cujo lado mede 5 e cuja altura mede 3. Então, olha lá. A base de cada pirâmide, tá? Mede 5, certo? Ó, é uma pirâmide de base quadrada. E sua altura, que é esse segmento aqui, mede quanto? 3 centímetros. Ó, 3 centímetros. O que ele pede? Ele pede o volume. Como é que eu calculo o volume de uma pirâmide? Pela fórmula dada lá no formulário de vocês, tá? Eu tenho lá aqui a pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura, tá? A área da base, ela é um quadrado. Como é que eu calculo a área de um quadrado? Vai ser o quê? L ao quadrado. Se cada lado da base mede 5, 5 ao quadrado, eu tenho lá 25 centímetros quadrados. Achei a área da base, automaticamente eu acho o volume. Quem vai ser, ó? 1/3 da área da base. Quanto é a área da base? 25. Vezes a sua altura. Quanto é a altura da pirâmide? É 3. Como eu estou numa multiplicação, posso cancelar 25 vezes 1, 25, a unidade de medida centímetros, o volume centímetros cúbicos. Facilmente. Ok? Exercício número 2. Olha o que ele diz. Determinar a área lateral de uma pirâmide quadrangular regular, cuja base tem 64 metros quadrados de área e cuja altura mede 3. Muito bem, ó. Primeira informação que ele nos dá. A área da base é um quadrado, tá? É um quadrado que mede 64 metros quadrados. Se eu tenho a área, eu consigo achar o lado. Como? Tá? Ó, a área da base não é L ao quadrado, certo? Se eu tenho que L ao quadrado é 64, raiz quadrada de 64 é 8. Então, olha lá. Por essa informação, eu sei que cada lado da base mede quanto? 8. Achei agora com esse cálculo, tá? O que mais ele deu no exercício? Ele disse que a sua altura, ó, vou deixar aqui para vocês, a sua altura mede 3. Tá? O que ele pede? Determinar a área lateral. Muito bem. Como é que eu determino a área lateral? A área lateral, pelo que nós vimos lá, é a quantidade de vezes que tem a base vezes a face lateral, tá? Então, quantas arestas tem a nossa base? 4. Vezes a área da face lateral. Tá certo? Então, eu preciso achar quem é a face lateral para posteriormente achar a área lateral. Então, tá. Vamos fazer separado, mas pode fazer tudo de uma vez. A face lateral de uma pirâmide é um triângulo, tá? E normalmente, tá? O triângulo eu trabalho com o quê? Base vezes altura dividido por 2, tá?
Bom, o que eu entendo por face lateral? Face lateral é isso aqui, ó. Tá? Como vimos lá no slide, tá? É um triângulo. Ele tem a sua base medindo 8. Mas a sua altura é esse segmento aqui, ó. Que lá nós chamamos de geratriz. Ok? Mas eu não tenho ele. Mas, se eu fechar aqui, ó, eu tenho aqui um triângulo retângulo, que se eu aplicar Pitágoras, eu acho a altura da face. Então, ó, a geratriz é a altura da face lateral, tá? Então, aqui, ó, é G, aqui é H, e aqui é o apótema, que mede a metade da aresta. Então, aqui mede 4. Ok? Então, qual é a formulazinha para se encontrar a geratriz? Eu tenho lá, ó, G quadrado é igual a H ao quadrado mais o Azinho ao quadrado, que é o apótema, tá? Já sei que é um triângulo pitagórico, mas eu tô explicando como é que eu vou encontrar aqui a geratriz. Então, ó, G quadrado é igual a 3 quadrado mais 4 ao quadrado. Vai ser o quê? 9 mais 16, G vai ser raiz de 25, a geratriz passa a ser 5, tá? Só que a geratriz é a altura da face. Então, eu sei que é 5 centímetros. Então, desta forma, eu consigo achar agora a área de uma face, tá? Então, vai ficar assim, ó, a área de uma face. Quem é a base do triângulo que compõe a face da minha pirâmide? É 8. Quem é a altura da face? É a geratriz. Mas quanto vale a geratriz? 5. Dividido por 2. Então, eu tenho que a área de uma face lateral, 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 2 vai dar 20 centímetros quadrados. Ok? Achei a área de uma face, agora eu acho a área lateral. Então, eu volto aqui e eu vou achar a área lateral. Quantas faces tem? 4. Cada face valendo 20. Então, a área lateral vai ser o quê? 80 centímetros quadrados. Ok, pessoal? É exercício até que tranquilo de fazer, tá? Vamos ver agora o que pede o exercício número 3. Calcular a área total da pirâmide do exercício anterior. Então, eu dependo do exercício anterior, tá? Então, o que ele quer? Ele quer a área total. Então, vou pôr aqui, ó. Como é que eu calculo a área total de uma pirâmide, tá? Área total, por fórmula, é a área da base mais a área lateral. Eu tenho os dois. Olha lá, voltando ao exercício anterior, ó. A área da base, tá? Vale quanto? 64, porque ele deu. A área lateral é 80, que eu acabei de achar, tá? Então, qual vai ser a área total? Vai ser a área da base, que é 64, mais a área lateral que acabamos de achar, que é quanto? 80. Então, a área total, 8 e 6, 14, 144 metros quadrados. Ok? E o exercício número 4, tá? O que pede o exercício número 4. Olha lá o que ele fala. O volume de uma pirâmide hexagonal regular
é 96 raiz de 3 centímetros cúbicos. Se a sua altura mede 12, então a aresta da base da pirâmide em centímetros é. Então, o que eu tenho? Qual é o primeiro dado no exercício? Ele diz que o volume dessa pirâmide é 96. Então, ó, o volume da pirâmide é 96 raiz quadrada de 3. Tá? O que mais que ele deu? Ele diz que a sua altura mede 12. Qual que é a altura de uma pirâmide? Eu vou colocar aqui, ó, para ficar fácil de todo mundo ver, tá? A altura da pirâmide é isso aqui. Quanto mede? 12 centímetros. O que ele pede? A aresta da base. Então, ele quer saber o valor dessa aresta, tá? Que ele não sabe. Então, temos que partir dos dados que temos. Olha lá. Quem que é o volume de uma pirâmide? É 1/3 da área da base vezes a altura, fórmula, que é igual a 96 raiz quadrada de 3, tá? Vamos lá. A altura, eu sei que é 12, mas a área da base, eu não sei. A base nossa é um hexágono, certo? Existe fórmula para o hexágono? Não, mas eu vou lembrar vocês, ó. O que é o hexágono? Não é uma figura de 6 lados? Olha lá, ó. O hexágono, todo hexágono, ele é dividido em 6 triângulos equiláteros. Tá, ó. Se eu achar a área de um, eu multiplico por 6, eu acho a área total. Então, vai ficar, ó, 6 vezes a área do triângulo equilátero. Tá? E qual é a fórmula para a área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que o L, para mim, vale quanto? A. É esse que eu quero conhecer. Tá? Então, como é que vai ficar? 6 ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Certo? Ah, dá para simplificar? Dá para simplificar, mas vou deixar por enquanto assim. Tá? E volto aqui, ó. Vai ficar o quê, ó? 1/3. Quem que é a área da base? É 6 a ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Vezes, quem é a altura? 12, que é igual a 96 raiz de 3. Então, o que o exercício está pedindo? Ele está pedindo justamente a aresta da base, é o A. Então, agora, a gente trabalha da forma mais fácil possível, tá? Aqui eu não tô multiplicando, ó, é toda uma multiplicação, não é? 3 vezes 4, 12. Se eu tenho 12 aqui no numerador, eu posso fazer isso então? Posso, nada impede que eu faça isso, tá? Então, vai ficar 1 vezes tudo isso, que é igual a 96 raiz de 3, ok? O raiz de 3 não tá multiplicando, ele passa para cá, dividindo, então, cancelo. O 6 está dividindo, ele vem para cá, aliás, ele tá multiplicando, ele vem para cá, dividindo. Então, ficou 96 dividido por 6, tá? 96 dividido por 6 vai dar 16. Raiz quadrada de 16, eu tenho que a minha aresta mede 4 centímetros. Eu tenho como alternativa a letra C.